Fala pessoal, tudo bem? Eu estou lendo esse livro e deixa eu falar, de 0 a 1. E esse livro ele é muito interessante. Ele fala mais sobre você, é a parte mais empresarial, tá? Eu tenho uma mentoria para concurso público, então eu estudo bastante para poder melhorar a mentoria, tá? Só que tem algumas coisas que elas são bem aplicáveis ao concurseiro, tá? Vou dar um exemplo. O que que eu aprendi um pouco na vida? Que quando você inicia um projeto, você tem que entrar nesse projeto. Você quer muito esse projeto, você tem que entrar de cabeça. Eu aprendi isso. Eu sempre fiz isso. Eu entro de cabeça nos projetos, tá? Assim, aqueles que realmente eu quero, aqueles que vale a pena você entrar de cabeça. E para isso você tem que ter um apoio, tá? Não é simples você falar, eu vou entrar de cabeça no projeto. Aí você tem uma esposa, tem filho, tem mãe, tem pai, tem cachorro, tem papagaio. Então, você tem que ter um apoio. Esse apoio é essencial, tá? Mas não é do apoio que eu vou falar hoje. Eu vou falar assim, você vai entrar de cabeça num projeto. E aí, quando você entra no projeto, como é que funciona? Ontem eu estava conversando com um aluno e eu falei com ele, olha, você vai ser aprovado. Ele, pô, por que, Mário, você está falando isso? Você tem um perfil de um aprovado. Ele falou, mas por que, Mário? Me explica direitinho por que que você está falando isso. Eu disse, olha, pensa só. Você pensa o dia inteiro em concurso público. Ele, como é que tu sabe? Dá para perceber. Dá para perceber da forma que você me manda mensagem, porque a gente conversa praticamente diariamente. Dá para perceber quando você pede para modificar alguma coisa no plano, ou quando você pede para conversar comigo, e ontem a gente estava conversando. Você pensa o dia inteiro no concurso. Ou seja, você entrou de cabeça nesse projeto. E você está estudando muito, você está se dedicando, está abdicando muita coisa, a sua família está te acompanhando nesse projeto, a sua esposa está te acompanhando. Então, você vai passar no concurso. É só questão de tempo, porque você entrou de cabeça. E aí, por que que eu estou falando do livro? Que o livro ele tem algumas regrinhas que ele fala, nesse momento aqui é uma regra que ele fala para você conseguir pessoas para fundar uma empresa com você, tá? E aí você tem que fazer algumas... Como se você tivesse que fazer um checklist de pessoas que poderiam fundar a empresa com você. Dentre essas possibilidades, tá? Existe o que ele escreveu aqui, no ônibus ou fora dele. Caramba, isso aqui é muito legal, tá? Por quê? Pensa só, você vai entrar numa empresa, agora olhando aqui na parte empresarial, que é o que eu estou estudando e estou aprendendo. Você vai entrar numa empresa, você vai pegar alguém para ser sócio, para dividir, pegar um percentual alto daquilo que você está querendo entrar. Você quer alguém que vai dividir esse seu tempo com outros projetos, ou você vai querer alguém que vai entrar de cabeça, ou seja, vai entrar no ônibus junto com você? Tá? Por que que eu falo isso? Porque quando você pega alguém que vai dividir com outros projetos, essa pessoa ela não consegue passar o tempo todo pensando naquilo. Quando você pega alguém que vai entrar de cabeça, você pode ter certeza, ela vai acordar e vai pensar na empresa, ou vai pensar no seu projeto. Ela vai acordar, primeira coisa que você vai fazer, caramba, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, como que eu posso melhorar, que é uma das coisas mais importantes que hoje eu tenho visto, tá? Comigo, no concurso público, aconteceu muito isso, tá? Quando eu decidi estudar para concurso público, eu passei 4 meses, 4, 5, 6 meses, não lembro muito bem, mas eu passei praticamente um bom tempo pensando em estudar para concurso, porque eu sabia que, ao mergulhar nesse projeto, eu não ia parar mais, eu ia ter que abdicar praticamente de muitas coisas, e eu ia ter que envolver todas as pessoas que estavam ao meu redor nesse projeto. Então eu tive que pensar, conversei com as pessoas que seriam impactadas pela minha decisão, e eu me lembro muito bem que eu tirei umas férias, e aí eu fui para casa, vim para o Rio, eu morava em Brasília, vim para o Rio, fiquei aqui na casa de família, aqui, minha família tem uma casa na região dos Lagos, aqui, região do Lago, para quem não conhece, é um local que tem praias bonitas lá, então minha família tem uma casa lá, eu fiquei lá. Aí fiquei pensando muito, conversando com os familiares, se eu iria tomar iria entrar no projeto estudar para concurso público, tendo em vista que eu já era oficial de marinha, eu já tinha uma carreira na marinha. Na época, eu tinha 9 anos de marinha, 10 anos, 9, 10 anos de marinha, ou seja, tinha uma carreira. E aí eu decidi, inclusive, falei para minha esposa, falei, olha,
ela foi a principal, né, impactada, com certeza, e a pessoa mais importante nesse conjunto, tá? E aí eu falei com ela, Camila, eu vou iniciar os meus estudos para concurso público. Ela me apoiou na hora, na hora. Não, vambora, tô contigo. Aí voltei para Brasília, foi ali que eu comecei a... Eu entrei no ônibus do concurso público. Ou tá no ônibus ou fora dele. E aí eu entrei. Quando eu entrei, acabou. Eu acordava de manhã e já pensava concurso público. Eu estava almoçando, que era o momento que eu dava um descanso do trabalho. Eu estava pensando em concurso público. Estava chegando o finalzinho do meu dia, ali 3, 4, 5 horas da tarde. Minha cabeça já virava a chave. Concurso público. E aí eu tinha todo o formato que eu ia para aula presencial, antes da aula eu estudava depois da aula. A minha esposa tratava isso tudo, tá? Ela de alguma forma, ela se preocupava, a gente tinha filho pequeno, então ela se preocupava em deixar a comida pronta, porque eu saía, era mais ou menos 6 horas da manhã e voltava praticamente quase 11 horas da noite, tá? Então ela se preocupava em dar aquele suporte necessário para que eu conseguisse chegar em casa às 10 e pouca da noite e estudar. Você ia dormir, acordava já pensando em concurso público, e aí, se eu não tinha tempo para estudar nada, eu pegava um resuminho ali para revisar, só para me conectar com aquilo, ia para o trabalho, a hora do almoço, se não tinha tempo, eu pegava um resuminho para revisar umas questões para fazer, desculpa, para fazer só para eu me conectar. E eu sempre me conectando, foram mais ou menos 2 anos assim, até eu parar, tá bom? Tirava férias, eu tirava férias e me trancava numa biblioteca para poder estudar. Ou seja, eu passei 2 anos pensando no concurso público, ou seja, eu pensei de forma integral, tá? Aqui, ó, que ele fala aqui, ó, no ônibus ou fora dele. Como regra geral, todos que você envolve com a sua empresa deveriam se envolver em tempo integral. Como regra geral, você concurseiro decidindo entrar num projeto com ser aprovado em concurso público, você tem que, o máximo, pegar aquele tempo que você não está fazendo as suas obrigações que tem que fazer, que é trabalho, às vezes não, mas ficar com a família também é importante, mas no momento de descanso. Tirando isso, você tem que estar pensando em concurso público. Você não pode gastar tempo com outras coisas. Se você está estudando para concurso público e você está sabendo o que está acontecendo no mundo, algo está errado. Quando eu estudava para concurso público, a minha esposa falava, Mário, você não sabe o que está acontecendo no mundo. Eu, ainda bem, porque eu não vejo mais televisão. Então, se você está estudando para concurso público, você vai focar praticamente todo o seu tempo ali que você tem disponível para o seu concurso público. Mas não dá para estudar o tempo todo. Fique pensando, fique se motivando. Assista no YouTube. O YouTube é bom. Eu olhava muito antes de dormir. Minha esposa já estava dormindo. No TCU, eu queria ser auditor. Hoje eu sou auditor, consegui realizar esse meu sonho. Mas na época não tinha vídeos de posse de auditores de tribunais de contas estaduais, municipais, do município. Só tinha do TCU. E aí tinha um vídeo dos auditores da época que estavam tomando posse. E eu assistia aquele vídeo quase diariamente para poder me motivar. Tá? Porque eu falo assim, caramba, eu tenho que dormir motivado, porque eu tenho que acordar motivado. Eu tenho que pensar nisso. A primeira coisa que eu tenho que pensar é no meu concurso público. E era isso que acontecia, foram 2 anos assim, tá bom? Então, pessoal, ou no ônibus ou fora dele. Tá? Decidir estudar para concurso público não é uma decisão simples, não é uma decisão que eu vou estudar para concurso público. Não é. Você vai abdicar em muitas coisas, você vai envolver muitas pessoas ao redor, você vai gastar dinheiro, vai gastar tempo, e às vezes vai impactar no seu trabalho também, vai impactar na sua família. Então, você tem que decidir de forma certa e também você tem que decidir e cair de cabeça nisso aí, tá bom? Grande abraço, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Antes de sair, por favor, coloca um likezinho aqui. Comente para o YouTube entender que esse vídeo foi relevante para
para entregar para mais pessoas. E não deixe de me seguir, tá bom? Grande abraço!